como nós. Ó, não vou discorrer tão detalhadamente quanto eu discorri ontem, né? Eu vou falar aqui de maneira mais objetiva e mais sucinta. Então vamos aqui, ó. Presta atenção. Os livros mais aprofundados que eu indico de fisiologia, deixa eu só botar o ponteiro novamente. São esses três, que na minha opinião são os mais aprofundados. Sendo os mais aprofundados mesmo o livro da Margarida Aires e o livro do Boron. E eu prefiro o da Margarida, né? No final aqui é questão de gosto em relação à abordagem, à linguagem, à metodologia mesmo, separação dos tópicos. Então a Margarida Aires, ó, um livro muito detalhado, está na quinta edição. Eu sempre procuro trazer a foto das últimas edições, mas se você encontrar só a quarta, a terceira já tem muito tempo, mas a quarta ainda é uma boa pedida, se você puder comprá-la, que óbvio está mais barato do que essa quinta, né? Mas a quinta ela é bem maior do que a quarta, tem mais conteúdo, inclusive. Aí tá aqui ela, ó, quinta edição, saiu acho que começo do ano passado essa edição aqui. É um livro muito detalhado. Depois eu vou fazer uma resenha de cada livro, detalhando mais ainda, né? E aí pronto, é o que eu realmente indico para quem quer se aprofundar muito em fisiologia, quem quer fazer um mestrado, quem quer fazer uma especialização. Então, é isso. Aí aqui tem o bóron, também é muito bom, muito detalhado. Tem uma parte de biofísica bem robusta. Então, quando ele fala de potencial de ação, ele fala a parte bem eletrofisiológica mesmo. Quando ele fala de sangue, hemodinâmica, ele vai nas propriedades reológicas do sangue, fala das leis de Poisson, fala toda a parte bem física mesmo da circulação. Então é um livro muito bom, o Boron. E o Rui Cury, um autor também brasileiro, Margarida Aires também é um livro muito bom, muito aprofundado. E todos esses três têm uma pegada bem parecida, que é uma pegada mais molecular, uma pegada mais celular, descrevem alguns mecanismos de ação. Então, eu acho que quem comprar qualquer um desses três não vai se arrepender, não. São livros que eu indico que você pode comprar, digamos assim, sem medo. A única coisa que você pode se deparar e não gostar, como eu falei, é a linguagem, que é uma linguagem mais densa, uma linguagem mais aprofundada. E aí realmente você pode ter uma certa dificuldade se você não tiver uma boa base. Tipo, eu quero um livro para comprar de primeira. Nunca vi fisiologia na vida. A não ser dentro de biologia, dentro de histologia, mas fisiologia mesmo, a cadeira em si eu não vi. Então não aconselho que você compre direto uma margarida ou um bóron, né? Porque senão, como diria Pablo Vittar, você vai passar mal. Porque é bem complicado. Então, são os livros, mas são livros que eu indico. Se você quer ter um livro de referência, né, compre qualquer um desses três aí que você não se arrepende, não. Aqui é a Margarida Aires, né? Novamente só mostrando, ó. Ela morreu em 2017, é meu amor. E, na minha opinião, é o melhor livro de fisiologia que você pode encontrar aqui. Desde língua inglesa até língua portuguesa. É o melhor livro de fisiologia, na minha opinião, é o que eu mais gosto. Parte do sistema renina-angiotensina aí, equilíbrio hidroeletrolítico fenomenal, parte de eletrofisiologia cardíaca também fora de série. Então, Margarida Aires, perfeita, sem defeitos, que Deus a tenha. Os livros complementares que eu indico, eu acho que essa capa da Margarida aí era para denotar a energia, né? Parte aí de, enfim, também não entendi não, uma hidroelétrica. E aqui os livros complementares. Você tem o Guyton, também um livro maravilhoso. Praticamente todos os estudantes conhecem ou já ouviram falar do Guyton, né? É uma referência. Só que, como eu falei, a abordagem dele é um pouco mais sistêmica, é menos molecular. Quando ele vai falar, por exemplo, de eletrofisiologia cardíaca, ele não detalha tanto, ele não aprofunda tanto, ele não fala dos canais de maneira isolada, ele não fala qual é o canal IF, um IKR, um IKI, um IKTE. Enfim, ele não fala detalhadamente dos canais iônicos, porque ele não tem essa abordagem molecular. Parte de via de sinalização dele também não é
lá essas coisas, mas realmente é um livro bom. E vale a pena comprar? Vale sim, com certeza. Todos os livros que eu citar aqui, na minha concepção, vale a pena você comprar. Agora, você tem que saber para qual finalidade você quer. Tá entendendo? Ah, não, eu quero só um livro mais objetivo e tal. Óbvio que você não vai comprar Margarida. Se você quer objetividade, se você quer uma coisa mais resumida, uma coisa mais didática, aí você não vai escolher a Margarida Ares ou o Boron. Senão você não vai gostar muito. O livro de Fisiologia do Bernie Levy, ó, o Guyton está na sua 13ª edição. O livro de Fisiologia do Bernie Levy está também na sua 7ª edição. Foi lançado ano passado, né, essa edição, em língua portuguesa. E é um livro muito bom também, muito molecular. É também, sim, eu diria que ele até é melhor do que o Guyton nesse aspecto, de falar um pouco mais da célula, de falar um pouco mais das vias de sinalização. Então ele sempre está mostrando um aspecto molecular de algum fenômeno, ele explica muito mecanismos de coisas. Então ele é um livro muito bom. A parte de endócrino dele é boa, muito boa. Só que como eu falei, da 5ª edição até a 7ª edição, ele foi perdendo conteúdo. Não sei explicar o motivo. O pessoal que edita o livro foram tirando várias partes. Então é um livro hoje que ele está meio capado, digamos assim, ele foi enxuto, mas ainda é um livro fenomenal e se você me perguntar também se vale a pena ser comprado, com toda certeza, com toda certeza. Inclusive não tenho essa nova edição aqui não, queria ter. E você tem um Tratado de Fisiologia do Douglas, é um livro também muito bom, um livro muito aprofundado, só que não é no nível da Margarida, não é no nível do Boron. E o destaque desse livro, na minha opinião, é que ele aborda alguns tópicos que outros livros não abordam. Por exemplo, ele tem uma parte de fisiologia articular, tem uma parte de fisiologia do óxido nítrico. Isso você não vê só em termos de tópico. Então, as divisões dele são divisões bem específicas e você pode acabar encontrando o que você quer, digamos assim, com mais facilidade, porque ele separa bem os tópicos. Por exemplo, se você abrir o Boron e for procurar lá a parte de fisiologia do óxido nítrico, você não encontra com facilidade. Você tem que encontrar lá dentro de uma coisa que está relacionada, por exemplo, com acetilcolina no endotélio. Aí ele cita alguma. Mas um tópico específico para isso, né? Você só tem no Douglas mesmo. É um livro bom. Muito bom também. E muito grande. É o maior livro de fisiologia que tem, em termos de extensividade. Não me recordo o número de páginas dele, mas ele ganha até da nova edição da Margarida Aires. O que eu vou indicar para farmacologia? Calma, meu povo, ainda vou chegar lá. Ainda vou chegar lá. E aqui os mais didáticos. Então, se você quer um livro didático, sem dúvida nenhuma, você pode escolher qualquer um desses aqui, que são todos livros didáticos. A diferença é, o mais didático e o melhor, entre aspas, aqui, na minha opinião, é o livro da Silverthorne. Tá na 7ª edição, esse livro aqui, ó. É um livro muito detalhado, ela usa muitas analogias bem legais, que ajudam a fixar e você entender mesmo aquele fenômeno fisiológico que ela está explicando. O livro da Fisiologia Ilustrada, da Preston, é boa, é um livro muito bom, tem figuras maravilhosas e a escrita dele também é muito boa. Ele é um livro bem fluido, então é bem gostoso de ler também, ele é bem didático. Então, se você quer um primeiro contato com fisiologia, ou você tem muita dificuldade de entender fisiologia, então tanto a Silverthorne quanto esse Fisiologia Ilustrada são os dois livros que eu mais indico. Dentro desses 4 aqui, os que eu mais indico são esses 2, sem sombra de dúvidas. Então, você comprando qualquer um deles, ou tendo acesso, você vai ser feliz. Você tem esse livro de Fisiologia Humana da Stanford, também é um livro muito bom. Como eu falei, ó, os livros da Pearson, da editora Pearson, são livros bem ilustrados, são livros bem objetivos, bem enxutos, e é um livro bom também. Inclusive eu tenho ele ali. E você tem o Fisiologia Texto e Atlas. Esse é um livro muito bom, muito bem ilustrado também.
A maioria dos livros que eu estou citando aqui, eles são bem ricos em ilustrações, né? Alguns mais do que outros, óbvio. Por exemplo, as ilustrações do Boron, eu gosto muito das ilustrações do Boron. Da Margarida também melhorou bastante. Da segunda para a terceira edição, da terceira até agora na quinta. Então a Margarida tem umas ilustrações muito boas. Se a live vai ficar salva, a live vai ficar salva lá no grupo do Telegram. Então é isso, ó. Esse livro aqui eu indico, Texto e Atlas, é um livrozinho de bolso, não tá tão caro. Depois eu posso fazer uma live mais específica, mostrando os preços também, abrindo os livros, mostrando o conteúdo propriamente dito, né? Mas agora eu só queria citar mesmo os livros. Então é isso. Em relação aos mais didáticos, são esses aí, ó. Minhas opiniões. Se eu fosse comprar, como um leigo, digamos assim, em fisiologia, compraria ou a Silverton ou Fisiologia Ilustrada. E aqui são outros livros adicionais, como eu falei, são livros bons também. Como eu sempre digo, ó, não tem livro ruim aqui, dos que eu vou citar. Livro ruim é livro que fala coisa errada, é livro que desinforma, é livro que fala besteira. Desses aqui, não tem nenhum livro que traga informação errada. Você pode dizer, ah, mas eu já vi coisa errada no Guyton, ah, mas eu já vi coisa errada na Linda. Sim, todo livro é sujeito a ter alguma coisa errada. Tem coisa errada no Boron, mas depende, às vezes é um erro de digitação, às vezes é um erro de tradução. São raros os erros que são conceituais. Então, o livro vai descrever um fenômeno fisiológico e ele erra o conceito do fenômeno. Ele erra a essência do fenômeno. Isso é muito raro e, pelo menos de cabeça, eu não me recordo. Às vezes, por exemplo, pode ter um erro vetorial. Ah, o potássio, em vez de sair, tem lá dizendo que o potássio vai entrar, ou o canal era para abrir, diz que o canal fechou. Entendeu? Então, claramente aí é só um erro de vetor, é um erro foi um engano. Não é que o livro é ruim. Ah, mas o Guyton tem 10 erros. Sim, o Guyton é um livro muito grande. Ter 10 erros não o desqualifica. Então, erros quase praticamente todo livro tem. Inclusive, eu não vou lembrar agora exatamente quais os erros, mas na minha época de graduação, eu peguei a 11ª edição do Guyton e eu compilei todos os erros. Só que na época não tinha nem computador direito. Eu não tinha, né, no caso. Fui numa lan house e tal. E eu compilei, um exemplo, 25 erros do Guyton, à mão, né, no caso. Escaneei, fiz uma carta e mandei para Elsevier. E ela me deu um livro de fisiologia pela minha, entre aspas, contribuição, né. Acho que isso foi em 2009, 2010. E ela me deu essa 11ª edição aí, que eu mandei os erros, né? Tinham erros de tradução e alguns erros ela até repetiu na 12ª edição. Enfim. Então tá aqui, ó, os livros adicionais. Você tem Fisiologia Médica de Ganong, também é um livro muito bom, bem objetivo, mas não trocaria ele por um Bernie Levy, não trocaria ele nem pela Stanfield, muito menos por um Boron ou pela Margarida, né? Às vezes eu paro porque eu venho olhar aqui o chat, viu? Onde encontro o link do Telegram? O link do Telegram tá nos destaques aí dos stories. Tem esses errinhos no gato, mas são sutis. Veio o teu nome na edição depois? Não, veio não. Não veio meu nome na edição, não. Fisiologia. Ó, Fisiologia da Linda Constanzo é um livro muito bom também. Só que, dentro de todos os livros citados aqui, ele é o livro mais objetivo, mais resumido. E ainda tem uma versão mais resumida dele ainda, que a gente chama de Lindinha, que é só de tópicos, né? Mas é um livro muito bom, ele é bem objetivo mesmo, ele vai na essência das coisas. Ele diz assim, olha, o ciclo cardíaco acontece por isso, 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 isso. O mecanismo de contracorrente do rim acontece por isso, 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 isso. Então, ele é muito bom para você revisar. Uma vez que você já tem uma boa base, você não tem tanto tempo para ler a Margarida de novo, para ler o Boron de novo. Então, ele é um livro muito bom para você revisar os principais tópicos.
Quais são as principais ações dos hormônios? Onde são produzidos os principais hormônios? Então ele traz lá umas tabelas, uns compilados. Ele é muito bom em termos de objetividade. Você tem o livro aqui, ó, Fisiologia Médica do Levitsky. É um livro bom também, mas não compraria ele assim como o primeiro livro. Compraria apenas para ter uma coleção de livros de fisiologia. Mas antes dele, compraria Margarida, Boron, Berne-Levy, Guyton. Mas é um livro bom. Fisiologia Humana das Células aos Sistemas, da Sherwood. É um livro também bom, objetivo. Tem umas ilustrações bem legais. Mas também não compraria como até depois da quinta escolha. Esses adicionais, tirando a Linda Constanzo, eu não seria prioridade de escolha de compra, não. Fisiologia Humana do Vander também, livro bem objetivozinho, resumido, bom também. Fisiologia Humana da Fox também tem umas ilustrações muito legais. Valeria a pena comprar por isso, né? Por conta das ilustrações. E outros adicionais aqui, ó, Fisiologia para colorir. Você tem vários fenômenos fisiológicos, você tem várias estruturas anatômicas. Então é um livro bom aí para você exercitar a criatividade, a imaginação. E também tem umas coisinhas boas aí que dá para reforçar o aprendizado. Ares, tu não gosta não? Gosto, já falei dela. Chegou depois da live? Fisiologia Médica do Rhodes aqui, ó. Também um livro de fisiologia, só li alguns capítulos. E esses livros aqui, ó, que são mistos, que tem uma parte de anatomia e uma parte de fisiologia, tanto da Marieb quanto do Tortora, são livros bons, porém eles são relativamente fracos em fisiologia, porque primeiro que eles têm que dividir a fisiologia com a anatomia, então já reduz o conteúdo. Então, obviamente, eles têm que resumir e ser mais objetivos. Entendeu? Mas quem não tem tanta grana e quer um livro misto de fisiologia e anatomia, óbvio que é uma alternativa, né? Mas quem já puder, compre um livro somente de fisiologia mesmo. O Netter, ele tem 2 livros de fisiologia, tem esse aqui de base de fisiologia, que é livro-texto mesmo, tem as descrições, tem as imagens com a assinatura do Netter, né? Aquelas imagens maravilhosas. E você tem o Atlas de Fisiologia Humana também, que tem pouquinho texto e é mais figura mesmo. Também são bons livros, mas são livros para você comprar depois que você já tiver uma boa base. Você, não, já li os principais livros de fisiologia, eu quero expandir aqui o meu conhecimento. E aqui os livros específicos. Ó. Você tem um livro de Fisiologia Respiratória do Oeste, Fisiologia Pulmonar do Levitsky e Fisiologia Endócrina da Molina, da Patrícia Molina. Também é um livro muito bom. É um livro que eu gosto muito. Ele é bem... Os livros da série Lange são livros bastante bons, objetivos e aprofundados também. Então eles trazem tanto um pouquinho de objetividade quanto um pouquinho de aprofundamento. Eles são livros excelentes aí para quem quer se aprofundar apenas num sistema. Então quem quer se aprofundar no sistema endócrino, eu aconselho que compre esse livro, né, ou que alugue, enfim. Né? Fisiologia Renal de Vander também é um livro bem objetivo, muito bom. Fisiologia Renal vai direto nos principais tópicos de fisiologia renal. E geralmente esses livros aqui eles têm questões, né? Então eles são bons porque eles também trazem algumas questões aí que dá para você exercitar o que você aprendeu. Então, continuando aqui a série Lange, ó. Da Lange, Fisiologia Celular, Fisiologia Cardiovascular. Anatomia para colorir eu não cheguei a ver, não. Só vi de Fisiologia para colorir. Mas deve ser na mesma pegada, né? Então, esse livro de Fisiologia Celular é muito bom, relaciona os principais fenômenos celulares, então ele fala um pouquinho de neurotransmissão, um pouquinho de contração muscular, um pouquinho de potencial de ação, então é uma pegada bem legal.
Fisiologia gastrointestinal, também muito bom. Fisiologia cardiovascular, dinâmica cardiovascular do miócito à maratona. Também tem uma parte de sinalização muito boa aí, falando, por exemplo, de hipertrofia cardíaca e tal. O livro do Riela, Princípios de Nefrologia, como eu tinha dito ontem, ele é na minha opinião, um dos melhores livros de fisiologia renal, né? O melhor livro de fisiologia renal, porque ele vai mesmo no detalhe do detalhe, ele consegue detalhar mais, por exemplo, do que o bóron. Então, sei lá, quando ele vai falar das aquaporinas lá do néfron, ele detalha demais, ele fala de todas as isoformas, da aquaporina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele fala de todas as aquaporinas, fala das vias de sinalização no rim, o que o AMP cíclico faz na célula tubular, o que o cálcio faz. Então, ele é um livro muito bom, muito detalhado. Quem quiser se aprofundar em fisiologia renal, acho que ele é um livro de cabeceira que tem que ter. E ainda fala de doença, né? Então ele tem a vantagem. Tiago, já falei do Guyton já lá atrás, viu? É um livro bom. Aqui são livros específicos de neuro, né? Como você pode ver. Tem esse aqui, ó, Neurociência da Mente e do Comportamento, do Roberto Lynch, ó. Livro muito bom. O Lynch é fenomenal, né? Você tem o livro de neurociência, Desvendando o Sistema Nervoso, do Beer. Você tem o livro do Kandel. É um livro muito bom, né? O Eric Kandel, ele é fora de série. Ele descobriu vários fenômenos neuroquímicos do sistema nervoso central, dentre eles a potenciação de longa duração, o papel do AMP cíclico, da PKA, do CREB, o elemento de resposta ao AMP cíclico. Foi ele que mostrou primeiramente como as sinapses se remodelam frente a um evento repetitivo, né? O que a gente chama de neuroplasticidade. Então, que é a base neuroquímica da memória, né? Ele mostrou lá na aplásia, que é um organismo aí bem filogeneticamente antigo. Ele mostrou lá como é que esse organismo respondia a alterações do ambiente, quando ele era tocado, quando ele levava um choque. Ele aprendia a se esquivar, ele aprendia, então, a partir desses achados aí que ele teve, ele conseguiu meio que saber o papel de vários componentes. Como é que as proteínas se remodelavam para poder fazer aí a sinapse se fortalecer, né? O fortalecimento sináptico. E aqui eu tenho Então, na minha opinião, esse aqui é o melhor livro de neurociência que você pode encontrar. Princípios de Neurociências do Kandel. Não há livro melhor. Ele é muito grande, muito detalhado. E o defeito dele é, entre aspas, ter uma linguagem muito técnica, né? Ter uma linguagem mais robusta. Então ele é de difícil compreensão. Se você... Ah, não, eu não tenho experiência em neurociência, em neurofisiologia, vou comprar logo o Kandel. Não compre, porque senão você vai passar mal. Você não vai entender. Eu aconselho, para você comprar de primeiramente, óbvio, o Neuroanatomia Funcional do Machado. Esse livro aqui, ó, Neuroanatomia Funcional do Machado, ele é um livro de neuroanatomia, porque não tem como você querer entender neurociência / neurofisiologia sem antes ter uma básica noção, ter uma noção geral de neuroanatomia. Como eu sempre falo, quando fala-se de amígdala, de hipocampo, formação hipocampal, de corpo estriado, de fórnix, de colículo superior, de pendúculo, de hipófise, de hipotálamo. Onde é que fica o diencéfalo? Onde é que fica o tálamo, o hipotálamo? Onde é que fica a pineal? Você tem que ter uma certa ideia espacial, geográfica, para você se situar. O hipocampo fica perto de onde? Fica perto da amígdala? Fica perto do caudado, do putamen, da substância negra? Entendeu? Fica mais pro córtex? Então, essas noções você tem que ter. Porque senão você não vai se situar, você não vai entender direito.
Um neurônio piramidal, ele parte da onde? Uma fibra de Purkinje, um neurônio de Purkinje do cerebelo, como é que ele é? Então você tem que ter uma ideia boa disso. E o Machado, ele é um livro muito bom para isso. Mas a linguagem dele, uma pena que ele não é tão didático. Ele é um livro meio engessado, é um livro técnico, né? Mas é um livro muito bom e bem objetivo para anatomia. E como ele faz uma neuroanatomia funcional, ele já dá uma introdução aí à neurofisiologia. Ele não só joga a estrutura, né? Então, se ele fala da amígdala, ele já diz que a amígdala é responsável pelo gerenciamento das emoções. Ela é o gatilho das emoções, ela filtra os estímulos e atribui a eles uma relevância emocional. Óbvio que ele não vai se aprofundar nos circuitos intra-amigdalianos dentro da amígdala, não vai falar a função da amígdala num contexto mais geral, num contexto das emoções, mas ele vai citar lá a função dela, dizer que faz parte do sistema límbico e não sei o que. Então é um livro muito bom e aconselho começar por ele. E aí depois você vem aqui para esse rapaz aqui, chamado de 100 bilhões de neurônios, que é o livro do Lente, né? O único defeito desse livro é que ele é um pouco antigo, ele é de 2002. Então ele já tem aí o que? 18 anos. Então isso aí em neurociência realmente é defasado. Mas muitos conceitos dele ainda perduram, né? Porque a essência ainda está aí, não mudou grandemente, não. Então é um livro muito didático. O Lente tem uma forma de escrever muito gostosa de ler. Ele é muito didático. Ele equivaleria a Silverthorne de fisiologia, né? Ele está para neurociência como a Silverthorne está para fisiologia em si. Então ele é muito bom. Dá umas enroladas em algumas coisas, mas de maneira geral ele é muito bom. E ele é bem completo também. Isso. Mas novamente, ó, o livro melhor aqui, sem dúvida, Princípios de Neurociências do Kandel. Outros livros mais específicos, ó, tem esse Neurofisiologia Básica, Neuropsicologia, Teoria e Prática. Esse livro aqui de Neurociência, do Purvis, é um livro muito bom também. E como eu falei na última live, os 3 que eu mais indicaria seria Neurociências do Bir, os 4, perdão, que eu mais indicaria. Não, os 3 mesmo, tirando o Kandel, porque né, ele está em outro nível. Neurociências do Bir, do Roberto Lente, 100 bilhões de neurônios, e o do Purvis. É uma das pegadas que eu indicaria se você fosse para escolher um desses 3. Novamente, o Machado também, de neuroanatomia, está correndo por fora, porque neuroanatomia você tem que ter alguma base. Esse livro aqui, ó, Neurociências Ilustradas, ele é da família da série ilustrada. Então, Fisiologia Ilustrada, Farmacologia Ilustrada, Bioquímica Ilustrada. Ele é um livro muito bom também. Bem didático, bem objetivo. Então, também é um livro aí que, se você quiser comprar, você não vai se arrepender. Porque ele é um livro bom. E tem esse aqui, puxando mais para o lado da neuropsiquiatria, da parte comportamental. Então ele tem uma parte de psicopatologia muito legal. Ele fala de alguns transtornos do pensamento, de transtornos de comportamento, transtornos mentais em si, transtornos de humor, de ansiedade. É um livro também bastante interessante, se você quiser se aprofundar, você pode comprar aí. Aí tem outros aqui, ó, bases biológicas dos transtornos psiquiátricos. Aqui é mais para quem gosta da parte de transtorno mesmo, né? Ou da parte de doença em geral. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, neuropsicologia dos transtornos mentais, e aqui a parte para o diagnóstico, né? Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido como DSM-5. E aí tem outros aqui, ó, Neurobiologia dos Transtornos Mentais e o CID-10 ali. E em relação às vias de sinalização, você tem aí, ó, esses 4 que eu indico, sendo os 3 principais esses aqui, ó, o Biologia Molecular da Célula, do Alberts, é um livro muito bom. O livro de Bioquímica do Voigt, também amo
a parte via de sinalização dele, parte de biosinalização. E o livro de Biologia Celular e Molecular do Lodge. É um livro também muito foda, muito específico, mas o defeito desses três aqui é que eles não são didáticos, né? Eles são livros densos, com uma linguagem bem pesada e bem técnica. Talvez o Albert seja um pouco mais didático de todos esses aqui. E aí você tem o Lenig correndo por fora, não é tão bom em via de sinalização como esses três aqui, mas também é muito bom. A parte de sinalização dele é muito boa. E a parte bioquímica em geral dele é boa, né? Digamos assim. Recomendação de histologia. Não, de histologia eu gosto do Junqueira, do Ross também. E aqui, ó, os de indo para farmacologia. Em relação à farmacologia, a gente tem o do Katsung, também gosto muito. É um livro bastante aprofundado. O do Penildon, também, que é um livro bastante aprofundado. E é bem organizado, também tem uns tópicos bem peculiares. Ele em organização ele se assemelha ao Douglas, lá de fisiologia. Tem uns tópicos bem próprios que não tem muito nos outros livros, não. E, óbvio, aqui a Bíblia da Farmacologia, né? O Goodman, que está em sua 13ª edição. Queria comprar, mas está quase de R$500, né? Infelizmente, vou ficar querendo até a Black Friday, provavelmente. As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e Gilman. Um livro fenomenal. Mas o que esse livro tem de bom, ele tem de difícil. É uma linguagem densa também, é uma linguagem pesada, parece um compêndio de artigos. Parece que o Goodman e o Gilman, eles ficaram pegando aí os artigos, né? E picotando e tirando, tal qual tem lá. Então é uma linguagem bem difícil, mas é um livro que tem basicamente tudo. O nível de detalhe desse livro é fora de série. É fora de série. E como a farmacologia avança muito rápido, acho que dessas ciências aí é a ciência que mais muda, na verdade. Tanto essa parte de farmacologia em si, quanto a parte de via de sinalização, que também está atrelado. Então é sempre bom, em termos de livro de farmacologia, você sempre comprar as últimas edições. De preferência, qualquer livro você deve comprar a última edição, se você puder. Mas alguns livros, enfim, você pode até se dar o luxo de não comprar. Como eu falei, se você comprar Margarida, 4ª edição, tá ótimo. O Boron, a primeira edição, não, porque já é meio antiga, né? Mas a segunda edição tá ótima. A terceira nem saiu ainda em língua portuguesa, como eu falei. Mas de farmacologia você tente priorizar aí as edições mais atuais. Junqueira é bom, eu gosto do Junqueira. Não, é básico, né? Junqueira é básico. Mas ele é bom. E aqui os livros adicionais de farmacologia. Você tem aí, ó, o Daily, Hang Daily, também é um livro muito bom, ele está na 9ª edição. 9ª edição, se eu não me engano, é desse ano, ou é do final do ano passado. Você tem esse livro aqui, que é mais farmacologia clínica, do Fuchs, também é um livro muito bom. O problema dele também é que está meio desatualizado. Não lembro exatamente a data dessa edição aqui, mas acho que já deve fazer uns 10 anos aí, por aí. E você tem um livro de farmacologia do Nether também, Farmacologia Ilustrada. E também indico aí para quem gosta de aprender com imagens como eu. Eu sou muito de imagem, eu gosto muito de ver, eu sou muito visual. Então eu sempre procuro livros que tenham imagens robustas. E os mais didáticos aqui, na minha opinião, ó, você tem, sem dúvida, o mais didático é esse de Farmacologia Ilustrada, de farmacologia. Mas eu gosto bastante desse rapaz aqui, ó. Goodman, ótimo. O Golan. O Golan é um livro que eu gosto muito da linguagem dele. Quando eu comecei a ler, eu já gostei de cara, né? E você tem esse rapaz aqui, mas apesar dele ser específico, né, ele não é um livro de farmacologia, ele é um livro de psicofarmacologia, ou seja, é específico para os psicofármacos, fármacos que alteram a função nervosa, o sistema nervoso. Mas é um livro muito bom, muito didático. O Stahl, ele, sem dúvida, é o melhor livro de psicofarmacologia
ele tem uma linguagem diferenciada. A linguagem dele é muito gostosa de ler, pelo menos eu gosto muito. Ele é muito bom, é um livro muito bom. Livro de farmacologia ilustrada também. Tá na sexta edição aqui, ó. A série ilustrada, se você puder comprar, compre, sem medo. É uma série muito boa, muito bem ilustrada, óbvio, né? O nome já denota. Então, é isso. Mas aqui eu tenho um carinho especial pelo Golan. Tanto que eu tinha a segunda e a terceira edição dele, né? A segunda eu acho que eu acabei dando. Não sei se tá ali, enfim. Acho que eu dei. E é isso, em termos dos mais didáticos. Em relação aos livros, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Falei mais rápido do que ontem, né? Apesar de ter levado 40 minutos. Já foi 40 minutos de live.